Em Macapá, 17 horas. Começa agora na Rádio Universitária 96,9 FM, o programa Conciliando as Diferenças. Notícias do Poder Judiciário, entrevistas com autoridades e prestação de serviços. Conciliando as Diferenças, agora no seu rádio. Boa tarde, eu sou Sérgio Bringel e vou com você até às 18 horas com o seu programa de todas as quartas-feiras, Conciliando as Diferenças, transmitido aqui pela Rádio 96.9, Rádio Universitária. A gente queria dar um abraço a todos vocês que nos dão essa audiência todas as quartas-feiras, vocês acadêmicos do curso de Direito, acadêmicos de todos os cursos, de todas as faculdades, você que está aí nos bairros, você que se interessa pelas notícias do Judiciário e mais ainda, como se fazer uma boa mediação e uma boa conciliação. Porque conciliar, meus amigos, nos dias de hoje é preciso. E a gente está aqui do meu lado, a minha colega de bancada, radialista, instrutora do NUPEMEC, Sônia Ribeiro. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos ouvintes aí da nossa Rádio 96,9 FM, Rádio Universitária, a toda essa comunidade acadêmica que nos prestigia todas as quartas aí com a sua audiência. Estamos aqui mais uma vez, Sérgio, para falar sobre conciliação e mediação. Exatamente isso. E a gente, na semana passada, no programa passado, no dia 9/3, numa quarta-feira, nós literalmente fincamos um marco da Rádio do Judiciário da Justiça do Amapá, que foi uma audiência de conciliação feita pelo rádio ao vivo, pessoal. Ou seja, para vocês entenderem, são as partes negociando, dialogando por meio de uma mediadora que foi a assessora jurídica do PROCON, doutora Eliane Albuquerque, sobre total supervisão da Sônia Ribeiro, que está aqui comigo, para que tudo corresse da melhor maneira possível. E é sobre essa audiência pública, sobre as audiências que hão de vir, inclusive nós temos hoje mais algumas audiências a serem feitas, que a gente vai perguntar algumas coisas. Surgiram algumas dúvidas, Sônia. Eu recebi algumas ligações e a gente estava antes de entrar no ar conversando, a gente estava aqui batendo essa bola e a gente estava falando que as pessoas falando sobre o novo CPC. Dentro do novo CPC, né, existe um artigo que fala sobre sigilo, confidencialidade das informações. Sônia, dá para você explicar? Essa audiência de conciliação feita ao vivo pela rádio é legal? É sim, Sérgio. O próprio Código de Processo Civil, ele também traz o regramento sobre o procedimento de conciliação. Mas aqui é importante a gente deixar claro o seguinte: aquela audiência que nós transmitimos ao vivo, ela foi feita dentro do PROCON, porque hoje nós temos um convênio com o PROCON, Tribunal de Justiça e PROCON, que proporciona a realização de audiências pré-processuais lá na nossa central de conciliação. Inclusive, para atender essa demanda, foi desenvolvido um sistema dentro do sistema Tucujuros, ele é feito na web, pela internet, para poder nós termos o controle dessas audiências e também do resultado que essas audiências têm proporcionado. Isso tem dado para o cidadão um encurtamento do caminho para a busca do seu direito, porque ele ia no PROCON, fazia então aquela audiência, se conseguisse o acordo, e se a empresa não cumprisse, ele teria que voltar no juizado especial para mover uma demanda. Então, lá na nossa conciliação pré-processual, havendo acordo, ele é homologado imediatamente pela juíza coordenadora da central e a partir daí já vira um título executivo judicial. Então, nós pulamos uma fase que é a fase do conhecimento. Eventual processo que viesse a acontecer, nós teríamos então uma fase pulada. Então, nesse aspecto, a conciliação pré-processual, ela traz para o cidadão a possibilidade dele negociar com a empresa da qual ele é cliente. E a empresa, por sua vez, também negocia com seu cliente, resgatando aquele cliente, mostrando também a responsabilidade que ela tem com o produto e com o serviço que ela disponibilizou no mercado. Além disso, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele traz dentro da Política Nacional da Relação de Consumo a informação. Então, o que nós fizemos no rádio foi proporcionar ao cidadão uma tarde de conhecimento, não só jurídico, mas também de práticas, de boas práticas de resolução de conflito.
E isso ficou muito claro pela palavra dos envolvidos. As partes estavam acompanhadas dos seus advogados, foi explicado para os advogados o procedimento, eles anuíram, deram expressa autorização e elogiaram, inclusive, o espaço, porque é uma divulgação que eles fazem da empresa. E negociando, fazendo a negociação naquele meio, utilizando o rádio, eles têm a oportunidade também de mostrar responsabilidade com o cliente. Então, esse artigo que você se refere é o artigo do novo CPC, da Lei 13.105, de 2015, que diz o seguinte, Sérgio, me permita fazer a leitura para que a gente possa compreender. Sem problema. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. Segue ainda o artigo, nos seus parágrafos 1º e 2º, falando sobre a confidencialidade, que ela se estende às informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso, e aqui eu vou fazer a ressalva, daquele previsto por expressa deliberação das partes. Então, ainda que o conteúdo seja sigiloso, mas se as partes assim autorizarem, ele pode ser divulgado. Então, lá, as partes autorizaram a divulgação, aceitaram participar, fazer no rádio. Então, não houve nenhuma ilegalidade no que foi feito ali, muito pelo contrário. Nós proporcionamos para a população um momento único de ver uma conciliação feita utilizando a ferramenta do rádio, que é uma ferramenta que tem um alcance muito grande. E segue ainda o dispositivo, no parágrafo 2º, dizendo que, em razão do dever de sigilo inerente às funções, o conciliador e mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação. Quando o CNJ encabeçou essa alteração legislativa do novo CPC, ficou muito claro nos debates, eu participei de quase todos esses debates, nos fóruns de mediação. A discussão que se travava era o seguinte: nós, mediadores, as pessoas falavam as coisas para nós na sala de negociação. E depois, quando elas iam para a instrução, Sérgio, que é a fase seguinte, quando não se consegue o acordo, elas diziam, mas ele falou lá para o mediador. E aí nós éramos chamados para ser testemunhas. Então, a lei, ela não permite que a gente seja testemunha, porque nós estamos exercendo ali um ofício. Então, eu guardo o sigilo da informação, porque eu não posso ser utilizado como uma prova. Eu, na qualidade de mediadora ou de conciliadora, não posso ser colocada na instrução para responder a perguntas como se eu fosse dizer, não, ele disse para mim. Então, eu não posso revelar. Então, a confidencialidade, o sigilo que a lei coloca é nesse aspecto, para proteger o mediador e o conciliador de situações em que ele tenha que falar sobre o que ele viu. Então, é esse que é o sigilo. E outra, esse sigilo que a lei fala também, ela deixa muito claro, desde que as partes autorizem. Um outro dispositivo importante também, na própria lei, que é o novo CPC, é o parágrafo 4º do artigo 166 também, que diz o seguinte: a mediação e a conciliação são regidas conforme a livre autonomia dos interessados. E, ademais, ainda fala o seguinte, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais. Então, esse mesmo dispositivo que fala do sigilo e da confidencialidade também fala da autonomia da vontade. E diz ainda que as partes podem negociar o procedimento. Então, imagina numa situação em que eles querem fazer um procedimento que não está previsto no CPC. Eles podem? Podem, desde que eles manifestem a vontade e a concordância. Então, não sendo ilegal, é permitido. Então, só não é permitido o que a lei diz que não é permitido. Então, se o próprio CPC, ele fala do que é o sigilo, ele fala do que é a confidencialidade, mas ele também deixa que as partes possam negociar esse procedimento, então não tem nada de legal. Sônia, também existe um detalhe que tem pessoas que particularmente estão confundindo duas coisas, dois tipos de conciliação, né? Que é a conciliação pré-processual e a conciliação judicial. Há sigilo para judicial, mas pode também, no caso, dependendo das partes, né? Há essa confusão, dessa interpretativa, ou seja, que a gente chama de hermenêutica entre as duas conciliações. Como é que você vê essa diferença entre uma e outra? Vamos só para você que está nos ouvindo aí, que tem também essa dúvida,
A pré-processual é quando não existe uma demanda ainda. A pessoa ainda não foi à justiça iniciar um processo contra a outra pessoa. Então, ela chama para uma conversa. Então, em conciliação pré-processual, nós temos negociação. Está no limite, no âmbito da vontade das partes resolver ou não aquele conflito. O que a gente faz, enquanto conciliador e mediador, é orientar o procedimento. Nós não damos orientação jurídica. Nós mostramos para as partes a vantagem que tem de conversar e resolver naquele momento. Porque se não for resolvido na pré-processual, vai ter uma demanda. A parte poderá ou não demandar. Até porque também ela não é obrigada a demandar. Então, veja que a conciliação pré-processual, na verdade, ela está fora do judiciário. Era para empoderar a população de fazer isso, as associações de bairros, as ONGs, a própria administração pública, mas nós estamos chamando essa responsabilidade para o judiciário porque nós precisamos controlar isso para não ficar muito solto também. Então, o judiciário dispõe de uma ferramenta hoje, um sistema próprio para isso, e ele vai ser usado agora na justiça itinerante, vai ficar disponível na internet para as partes manifestarem seu interesse em fazer uma pré-processual. Então, nós vamos liberar para a população dizer a vontade que ela tem de negociar. Chamamos outra parte e conversamos. Isso é pré-processual. Não há processo. Há um procedimento só para controle de estatística nosso. Não vai aparecer na sua certidão civil, não aparece, você for pedir uma certidão lá no fórum, dos processos que você ou responde ou que você é autor, não vai aparecer na sua certidão. Porque isso é uma pré-processual, não é um processo. As regras que valem para o processo também valem para a pré-processual. Só que na pré-processual, lembrar, nós não temos aquela rigidez de seguir o procedimento que está descrito na lei processual civil, porque nós estamos falando da autonomia de vontade das partes. Então, dentro da autonomia delas, elas podem transacionar da melhor maneira que elas, então, puderem. Desde que não seja nenhum ato ilegal, que fira os costumes, né, que fira a ordem jurídica, elas podem transacionar no limite da autonomia da vontade delas. E qual é a confusão que essas pessoas, que algumas que ligaram, falando que existe o sigilo, que o novo CPC também fala desse sigilo. É na judicial, mas a gente estava conversando também, mesmo que depois, sendo processualizada a causa, cabe também, dependendo se a parte quiser. Se a parte autorizar a divulgação, perfeitamente. Está no limite da autonomia dela. Ainda que seja um direito indisponível, como é o caso de um divórcio, uma pensão alimentícia, se as partes autorizarem, é possível sim fazer. Agora tem que ter a anuência delas, tem que ter a expressa autorização das partes. E também a própria lei da mediação, Sérgio, ela também dispõe a respeito da nossa possibilidade de fazer a composição utilizando novas ferramentas, que é exatamente o artigo 46 da lei 11.140, que é a lei da mediação. Ela diz o seguinte: a mediação poderá ser feita pela internet ou por outro meio de conciliação que permita a transação à distância, desde que as partes estejam de acordo. Então, mais do que legal, né? É a gente fazer uma prestação de serviço de qualidade. Eu penso que, nesse momento, a discussão sobre a legalidade ou a ilegalidade desse procedimento fere, né, o verdadeiro sentido que é pacificar. E ficou muito claro lá o que a gente fez no último programa. As partes realmente fizeram a composição dentro daquilo que elas necessitavam de informação. E saíram de lá satisfeitas. A gente viu pelas declarações que elas deram que o procedimento funcionou. A ferramenta só que foi uma ferramenta diferente. Foi uma conversa, mas uma conversa intermediada pelo rádio. Gozado que naquele exato momento que foi muito interessante é que todas... no caso, as duas audiências que nós transmitimos, as partes ficaram surpresas com a celeridade. Foi muito rápido. Não teve tempo. Você tem a proposta? Tem. Eles ficaram surpresos e ficaram encantados com essa novidade. Porque o procedimento ali, na verdade, é negociação. E a negociação ela é barganha posicional. As partes deixaram muito claro qual era a posição delas. Um era um aparelho celular que ele havia comprado, né, e deu problema, e ele queria só a troca. E a outra, ela deixou muito claro que ela não queria mais a linha telefônica e queria que corrigisse uma conta que foi cobrada dela muito a mais do que ela verdadeiramente consumia. Então, ali é barganha posicional. É negociação.
conciliação. Elas já tinham a posição formada e a empresa só precisava dizer se atendia ou não aquela posição. Interessante foi que essa empresa, que a gente pode falar, porque no caso estava ali, foi ao vivo, a empresa Oi, né? Inclusive deu até mais do que ela queria, parece que deu até um ressarcimento, parece que deu um bônus para ela, foi uma coisa assim. Foi dado um bônus para fazer a compensação, porque ela também tinha uma demanda de dano moral, né? E a empresa achou melhor não só pagar o dano moral, mas dar para ela um crédito, olha só, né? Para que ela possa utilizar dentro dos serviços que a empresa tem. Então a empresa ela conseguiu reconquistar aquela cliente na medida em que ela mostrou a responsabilidade que ela tem. E isso atende também à lei consumerista, que é a lei 8.078 de 90, em que fala que a gente tem que buscar a harmonização dos interesses na relação de consumo. E o rádio proporcionou essa harmonização. Foi, isso então, evidente. Como a lei consumerista diz que o objetivo da lei não é acabar com o empresário ou superproteger o consumidor, é a harmonização da relação de consumo, nós fizemos aquilo ali ao vivo no rádio. Então, nós harmonizamos aquela relação e saíram de lá todos satisfeitos. Eu acho que o principal objetivo da conciliação pré-processual, embora seja uma negociação intermediada pelo terceiro, mas é reaproximar as partes, dialogar, conversar e atender aquilo que elas tinham como posição, e aquilo ali foi atendido. No caso do televisor, que foi do senhor Antônio Carlos, e no caso a empresa a fabricante, que era a Sempre Toshiba, né? A Sempre Toshiba, a representante da Sempre Toshiba falou uma coisa interessante lá na hora, né? Falou isso em público. Ela disse que foi uma grande oportunidade de resolver um problema que poderia ir para o judiciário, e ao mesmo tempo ela falou uma coisa que ficou marcado: resgatar o cliente que talvez pudesse ter perdido. Porque a demanda judicial, ela dá muito prejuízo para a empresa, porque ela tem que contratar um advogado para comparecer, ela tem que, às vezes, suportar uma sucumbência. Em caso de perda da ação, ela tem que pagar as custas do processo, ela tem que pagar, se for recurso, ela tem que pagar para fazer o recurso. Então, demanda tese jurídica, e que era uma coisa que poderia ter sido resolvida no próprio saque da empresa, que é o serviço de atendimento ao cliente. Então, o que nós proporcionamos ali, Sérgio, naquela sessão de conciliação pré-processual intermediada através do rádio, usando a ferramenta do rádio, foi fazer um saque no ar para eles. Nós fizemos um saque, que é um serviço de atendimento ao cliente, utilizando a ferramenta do rádio. Então, a empresa ela pôde não só mostrar o quanto ela se preocupa com o cliente, mas também a preservação do nome da empresa ali naquele momento, porque eu estou proporcionando para ela um espaço de escuta e um espaço em que ela pode dizer qual é o trabalho que ela desenvolve. A advogada foi super, tranquila, falou, não vimos nenhumas ofensas ali. Então, muita serenidade nas partes. Elas já sabiam o que elas queriam, Sérgio. Por isso que era uma pré-processual e era negociação. E foi uma negociação intermediada por um terceiro, que inclusive é uma advogada que representa o PROCON. Foi tão sereno, Serena, a conciliação, foi tão... houve o diálogo, o entendimento, que poderia-se até pensar que isso aí foi montado, isso aí estava tudo montado para... ter esse final feliz, mas por incrível que pareça, não foi. Eu fiquei surpreso, né? E eu te pergunto, de posse disso que eu estou colocando no ar agora para os nossos ouvintes, Sônia, você como instrutora qualificada, experiente, já qualificou vários mediadores e conciliadores no nosso estado, é uma referência da conciliação, porque você conhece o que está fazendo e conhece muito bem agora o que está falando, né? Você teve esse treinamento no Conselho Nacional de Justiça, foi reverenciada por esse treinamento. Eu te pergunto, qual o efeito que teve desse programa no rádio? Qual é a sua avaliação? Olha, eu avalio como positivo o efeito. Por quê? Porque nós já estamos sendo chamados para fazer outras. Então as pessoas, aquela senhora disse bem assim, eu nunca dei entrevista. Ela disse... Eu nunca me imaginei falando em rádio. Nunca me imaginei falando no rádio. E ela pôde falar, inclusive teve algum momento que ela disse, olha, eu fiquei muito chateada, porque eu sou cliente da empresa há muitos anos, né? Desde que ainda era antiga, Telemapá. Então, ela teve a oportunidade de mostrar para a empresa o quanto ela era importante para a empresa. E esse espaço, Sérgio, o rádio proporcionou. E aquilo ali não foi nada armado, muito pelo contrário. O único momento que nós conversamos foi para dizer para elas que nós íamos fazer isso no rádio para elas autorizarem. O importante é que ela não usou para atacar, né? Não, em nenhum momento. Não. Ela usou para mostrar a posição dela. Por que ela estava querendo dano moral? Ela estava explicando os motivos que ela queria aquele dano. Ela não queria só encerrar o contrato com a linha.
porque ela não tinha mais necessidade de usar, ela deixou muito claro isso, mas ela queria pagar o justo. Ela disse, eu quero pagar o que eu consumi. Então, esse é um ponto importante da relação de consumo que o empresário precisa ouvir às vezes. E a reparação do prejuízo que ela teve com a linha que ficou inoperante um bom tempo. Ela teve um prejuízo que ela falou. Porque ela deixou de conversar com as pessoas da igreja, como ela disse, ela tinha que fazer tão simples que para ela. Simples. E o cidadão que está lá na outra ponta do rádio escutando, estava andando no seu veículo, está lá na sua casa tomando seu café da tarde nesse horário, ou reunido em algum lugar, ou até mesmo no seu smartphone, escutando lá a rádio, ela teve oportunidade de também sentir a mesma coisa que a pessoa estava sentindo. Então ela se imaginou no lugar daquela consumidora e disse, poxa, se eu tivesse um problema e fosse resolvido tão célere, tão rápido, tão informal como foi, eu não vou ter problema então em um dia acontecer um problema comigo também. Então é interessante porque as pessoas que estavam do outro lado também passavam pela mesma coisa e viram que é possível resolver sem maior estresse, sem que isso possa te causar problemas emocionais que te comprometam na tua rotina, no teu dia a dia. Então, por exemplo, neste caso, onde nós inauguramos literalmente uma nova etapa do Poder Judiciário com mais essa ferramenta que já está vindo aí, pessoal, agora, sexta-feira, dia 18, o novo CPC vai entrar em vigor e com ela total regulamentação. Embora a conciliação já venha sendo feita já há muito tempo, com respaldo da Lei 11.140, que é a lei da mediação, mas agora não, ela vem regulamentada, né, Sônia? Explica agora qual é a diferença dessa lei 11.140 para a regulamentação que vai ter no CPC. Por que agora ela é de fato e de direito? O CPC, ele trata de composição de maneira bem genérica, ela fala de conciliação e também de mediação. E ela especifica dentro do processo judicial. Ela é muito clara em relação ao processo, a demanda já judicializada, como é que tem que ser feita. Então, hoje, se uma demanda aportar na justiça, o juiz vai analisar o caso concreto e verificar se é situação de autocomposição. Se for um direito patrimonial disponível ou se for indisponível, mas passível de composição, o juiz vai encaminhar para o Sejusc e ele vai tratar o conflito. Eu só quero deixar bem claro que o Sejusc, que é a Central de Conciliação, ela não é uma vara. Ela é um centro de tratamento de conflitos. Então, os juízes eles vão encaminhar o processo para lá, os já judicializados. Eles vão encaminhar e os nossos conciliadores que estão treinados, e alguns já estão terminando, fazendo treinamento conosco, nós estamos dando treinamento desde segunda-feira, Sérgio, já. Hoje é o 3º dia de treinamento que nós estamos, até sexta-feira nós estamos treinando. Então, para você ter uma ideia, esse conciliador treinado, formado pelo NUPEMEC, vai tratar aquele conflito e vai colocar num termo apenas o que foi resolvido. Devolve para o juiz originário e ele, então, analisa os termos do acordo e vê se é caso para homologar ou não. Agora, se for uma pré-processual, aquela em que não tem processo, você procura a nossa central, que você vai ser recebido pelo nosso conciliador, ele vai colocar em termos jurídicos o seu fato, que você vai contar a historinha, e depois nós vamos chamar outra parte para uma conversa. Se vocês puderem já ir juntos, os dois estiverem conversando, melhor ainda. Então, a pré-processual, ela vai seguir os procedimentos que estão na lei da mediação e alguns que estão no CPC. Mas o CPC, ele é voltado para as mediações e as conciliações feitas em juízo, já judicializadas. Bom, Sônia, só para encerrar, porque você tem que fazer muita coisa, você está sendo radialista hoje, mas hoje você também é professora. Você está com uma turma, a Conceição Meirelles está lá com o pessoal dentro do plenário, são em torno de 41 jovens, entre estagiários e estagiárias, e mais 5 convidados que são de entidades de ensino superior que são conveniados com o Tribunal de Justiça. Então você está preparando esse pessoal para o futuro, né? Porque daqui para frente só dá conciliação, né? E nós vamos ter que ter gente no mercado. Como é que está esse curso? Quais são as etapas dele? Quando é que termina? Nós começamos na segunda-feira, dia 14, vamos encerrar dia 18. O curso é composto de uma parte teórica, né? Ele tem metade teórica e metade prática. Eles já vão sair de lá com prática simulada e em seguida vão fazer o estágio supervisionado na Central de Conciliação para depois receber a certificação. E de 2 em 2 anos eles têm que passar por novo treinamento para poder sedimentar as práticas que já conhecem e verificar se tem novas para poder eles adotarem. Agora, o mais importante desse curso não é outra coisa senão você pegar esse público, que é o nosso estagiário, que é a nossa vitrine de atendimento hoje do judiciário. Eles é que atendem a população. Mas o melhor de tudo não é nem isso, Sérgio, são acadêmicos de direito, grande maioria acadêmicos de direito.
Então, eles vão ser o novo advogado. Então, o que nós queremos? Melhorar a cultura da pacificação. Preparar o advogado do futuro. Preparar o advogado para ele ser agora um advogado negociador e não um advogado que litiga pelo litígio. Litigar por litigar. Ele vai litigar quando for necessário litigar, porque há situações que não tem como resolver pela via conciliatória. Mas boa parte das nossas demandas que aportam na justiça, elas são de possibilidade de acordo, sim. Então, esse novo advogado, que agora é o nosso estagiário, mas que amanhã vai ser o advogado, ele vai trabalhar no novo ambiente, porque nesse ambiente que ele trabalha agora, como estagiário, ele vai trabalhar como advogado. E ele já vai sair um advogado melhor, um advogado mais negociador, um advogado pacificador. E não um advogado que litiga por litigar, processualista para aplicar. Não, vai ter momento que nós vamos precisar aplicar o CPC. Às vezes, na própria sessão de conciliação, a gente tem que chamar a atenção das partes pelos princípios que estão lá descritos, mas a ideia é que a gente forme um novo estagiário para que ele seja, no futuro, um profissional do direito, conciliador, negociador, pacificador. Bom, só para finalizar, porque eu sempre digo que vou finalizar, mas aparece sempre uma pergunta, que é justamente essas pessoas que estão sendo preparadas, os futuros conciliadores e mediadores que você e a Conceição Meirelles estão preparando, em breve nós teremos eles no próprio mercado, né? E eles se formam no dia que a lei entra em vigor. É interessante isso. Mas existe o conciliador precário e aquele que vai ser o efetivo. Qual é a diferença? Que eles não vão poder exercer efetivamente. Eles, no caso, é precário, né? É porque a lei da mediação, ela prevê que o mediador ele precisa ter 2 anos de formação superior. Mais de 2 anos. Além de ter a formação do curso e o estágio supervisionado. Então, como a nossa realidade de estagiários ainda são acadêmicos, nós vamos certificá-los a título precário, eles vão poder atuar normalmente como conciliadores e mediadores, mas só vão ter a certificação definitiva após cumprir os 2 anos de formação. Então, após esses 2 anos, eles retornam ao NUPEMEC, fazem uma nova capacitação e aí nós damos a certificação definitiva. Essa foi uma forma encontrada, porque a nossa realidade de mercado aqui... Vai precisar, não vai? Vai precisar desse conciliador e aí ele vai fazer parte agora do nosso quadro de conciliadores, porque nós vamos divulgar isso no nosso site e para o CNJ, que agora houve também uma emenda número 2 à resolução 125, né? Que trata, inclusive, desse cadastramento e do honorário do advogado. Isso aí que é interessante. Né? Então, aquilo que a gente já vinha conversando, Sérgio, há algum tempo, sobre essa possibilidade do advogado, nós vamos começar agora lá de baixo com o estagiário, que é o futuro advogado. Então, desse curso, o que eu tiro de melhor é isso. Nós vamos mostrar agora para a sociedade que nós temos estagiários, pacificadores, que serão os futuros advogados negociadores. Bom, Sônia, a gente vai fazer um breve intervalo, mas antes eu quero te desejar uma boa aula, porque você vai me deixar um pouquinho, né? Porque agora eu vou fazer um breve intervalo. Após o intervalo, uma entrevista com a assessora jurídica do PROCON, que é a Eliane Albuquerque, e nós vamos também, mais uma vez, fazer uma audiência de conciliação ao vivo com vocês. Sônia, bom trabalho para você, que você tem muito trabalho, agora vai dar aula para os seus garotos e garotas. Só deixar bem claro que, embora a gente esteja lá no curso ministrando, mas nós vamos ter pessoas do NUPEMEC lá na Central de Conciliação acompanhando essas audiências que serão feitas aí pelo rádio. Então, de qualquer maneira, sempre vai ter que ter um membro do NUPEMEC acompanhando, e nós também estamos, Sérgio, com um curso paralelo do mesmo período para os nossos estagiários, os nossos bolsistas. Meninos da complementação educacional, que são os bolsistas. São os bolsistas. Então, é paralelo ao curso de estagiário, nós também estamos trabalhando, com outro foco, é bem verdade, mas estamos melhorando essa cultura da pacificação, começando pelo nosso bolsista, inclusive. É um combo de qualificação do Tribunal de Justiça, tá certo. Então, olha, pessoal, não saia daí rapidinho, eu volto já. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Dengue, o perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Vamos fazer a nossa parte. A Justiça do Amapá aderiu à campanha de combate à doença, unindo forças com várias instituições, como Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Justiça Federal, Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado, Governo do Amapá e Prefeitura de Macapá. Combater a dengue é um dever seu, meu, nosso. Inaugurado há 11 anos,
O Juizado Especial Sul foi criado com o objetivo não só de desafogar o Juizado Central, mas principalmente de tornar a Justiça Especial mais acessível para a população situada na zona sul da capital, onde estão localizados inúmeros bairros populosos. Você, cidadão que mora no Muca, Pedrinhas, Buritizal, Congóis, Jardim Equatorial, Santo Inês, ao buscar os serviços da Justiça, procure o Juizado Especial Sul, localizado na rua Claudomiro de Moraes, no bairro Novo Buritizal. O horário de atendimento é das 7h30 às 13h30. Justiça do Amapá. Serviço célere e de qualidade para o jurisdicionado. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Bem, estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças. E eu estou aqui do meu lado, está aqui do meu lado a doutora Eliane Albuquerque, que é assessora jurídica do PROCON Amapá, que vai conversar com a gente sobre as demandas consumeristas e o convênio firmado entre o PROCON e o Tribunal de Justiça, do qual ela faz parte desse convênio, porque ela é a mediadora, ela é quem está à frente das conciliações que são realizadas dentro do Tribunal de Justiça, aqui no Fórum de Macapá. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Universitária 96.9. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês no programa Conciliando as Diferenças. Para nós é sempre uma honra estar trazendo para vocês as novidades aí do Código de Defesa do Consumidor, do novo CPC, das demandas que muitos consumidores têm e que não sabem ainda como procurar o PROCON, como devem fazer para reclamar. E a gente está aqui sempre para tirar as dúvidas daqueles consumidores que as têm. Bem, doutora, em relação a essas demandas consumeristas, que grande parte justamente dessas demandas que desagam da Lei 9.099, a maioria delas são de consumo, né? Exatamente. Como é que era feita antes dessa parceria que o PROCON firmou com o Tribunal de Justiça, do qual a senhora faz parte, do qual a senhora é quem faz as mediações pelo PROCON dentro dessa Câmara, desse setor, desse centro de conciliação que nós montamos aqui dentro do Fórum de Macapá? Como é que era antes e como é que é hoje? Antes e hoje, na verdade, o consumidor ele vai ao PROCON fazer a reclamação, os nossos atendentes fazem uma triagem para ver se aquela reclamação do consumidor se trata mesmo de uma relação de consumo, se ela está abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor. Sendo uma relação de consumo, os nossos atendentes, em algumas situações, eles ligam para a empresa, tentam resolver antes de fazer a reclamação. E se não tiver nenhuma possibilidade de resolver por telefone, aí nós fazemos o cadastro da reclamação, é marcada uma audiência, é uma audiência conciliatória, e antes do nosso convênio com o Tribunal de Justiça, essas audiências eram feitas no próprio PROCON. Só que nós tínhamos um espaço menor, nós não tínhamos uma estrutura como tem o Tribunal de Justiça. O Tribunal tem a Central de Conciliação, que possui várias cabines que nós podemos utilizar, e com isso nós aumentamos a quantidade de audiência e assim nós vemos um resultado maior no sentido de você resolver mais demandas em um tempo mais curto. Então, assim, nós vimos hoje uma outra peculiaridade do nosso convênio e que eu vejo que trouxe realmente muito resultado para a gente, foi a questão da homologação dos nossos acordos. Hoje um acordo do PROCON, ele é um título executivo judicial. Sendo frutífera a conciliação, a juíza responsável pela Central de Conciliação, ela vai homologar esse acordo. Caso a empresa descumpra o que foi firmado em audiência, o consumidor pode procurar o juizado e pode executar esse título. Não precisa mais provar o seu direito, mostrar que o produto, às vezes, questão de troca de produto, mostrar que o produto está na garantia, ou provar o que ele está dizendo ali, porque aquela sentença tem liquidez. Você pode chegar na justiça e executar, e é bem mais rápido, porque você já está pulando uma fase, que é aquela fase de conhecimento, já vai para a expropriação de bens. Então, isso a gente vê assim como bem positivo mesmo, porque o consumidor ele fica satisfeito quando faz o acordo aqui, porque as audiências no juizado, hoje às vezes a pauta está para um mês, você faz a reclamação, você vai conseguir daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, e no PROCON é bem mais rápido. Nós marcamos as audiências normalmente com 15 dias, 1 mês, e aí o consumidor está resolvendo isso em um prazo mais curto.
Uma outra pergunta, doutora, em relação ao preparo dos profissionais, antes e depois. Hoje o PROCON tem profissionais qualificados, mediadores, conciliadores qualificados para fazer esse tipo de trabalho. Era assim antes? Não. Esse também é um ponto assim, muito positivo, né? Porque o Tribunal de Justiça tem uma estrutura muito boa no sentido de capacitar os conciliadores, os mediadores. E nós, tanto os estagiários do PROCON, como alguns técnicos, até do atendimento, eles receberam esse curso de mediação. E agora mesmo, conversando com a equipe lá do tribunal, né, nós tivemos a informação que o tribunal também está promovendo o curso de atermação, para que os nossos atendentes façam esse curso, para que consigam se capacitar cada vez mais. Né, tendo em vista que hoje a crise que nós vivemos no Estado, é muito difícil você trazer profissionais para ministrar esse curso aqui, para mandar, às vezes, um técnico para fazer um curso fora. Então, assim, esse é um dos pontos também muito positivos do nosso convênio, com certeza. A gente não pode deixar de falar que agora, na próxima sexta-feira, dia 18, entra em vigor o novo Código de Processo Civil. Né? E com ele, a regulamentação literal, tá, da conciliação, né? Como é que a senhora vê essa mudança no ordenamento jurídico e como é que a senhora vê como é que vai ficar agora essas relações de consumo? Embora a relação, por exemplo, as demandas que são resolvidas de conciliação do PROCON não tenham nada a ver com judiciais, porque elas são pré-processuais. Exatamente. Mas como é que a senhora vê esse avanço da justiça? Olha, eu vejo de forma muito positiva. Eu sou a favor da conciliação, né? E eu penso que o novo CPC, ele é um código mais democrático, né? Ele está mais voltado para a nossa realidade hoje, né? Ele é posterior à Constituição, que o código antigo ele era anterior à Constituição. Então, acho que hoje você vê que a conciliação ela traz uma rapidez na solução dos conflitos. Eu penso que a intenção do legislador é justamente essa. Hoje, com a vigência do novo CPC, quando você entra com uma ação judicial, o juiz já vai marcar uma audiência de conciliação ou mediação, né, dependendo da situação. Então, às vezes, nessa audiência de conciliação, você já consegue resolver o que você resolveria há 1 ano, 2 anos ou 6 meses. Então, eu vejo que vai ter uma efetividade maior, num menor tempo, né, e eu penso que vai ser positivo, que os resultados disso serão muito positivos. Há quanto tempo tem esse convênio PROCON e Tribunal de Justiça? Eu não sei te precisar exatamente, mas tem menos de 1 ano nosso convênio. De lá para cá, a senhora acha que as demandas foram resolvidas com mais celeridade? Com certeza. Como eu te disse, antes eu fazia à tarde cerca de 10 audiências. Hoje nós fazemos... Isso lá no PROCON, quando era lá. No PROCON, exatamente. Hoje aqui nós conseguimos fazer 24 audiências, nossa, 28 audiências. Não é muito, triplicou quase, né? Exatamente. E assim, nós não tínhamos estrutura para fazer essas conciliações, né? Hoje nós temos, os conciliadores, os estagiários que fizeram o curso de conciliação, eles já estão fazendo as audiências nos outros gabinetes. Então, enquanto eu fazia uma audiência, hoje nós fazemos 5 audiências ao mesmo tempo. Né? E assim a gente consegue resolver muito mais demandas. Uma semana, por exemplo, já resolveu muito problema. Então essa questão do espaço que o tribunal cedeu para que as audiências acontecessem, aí foi um ponto muito positivo, porque justamente por conta do maior número de conciliadores, né? Porque lá antes tínhamos só porque tínhamos uma sala de audiência apenas, e hoje nós conseguimos resolver em um dia muito mais situações de relação de consumo. Bom, a senhora como está à frente, que está à frente justamente no momento, a senhora que faz essa mediação, que faz essa conciliação entre as partes, como é que a senhora analisa a parte técnica, né? Antes se fazia a conciliação, como a senhora mesmo disse há pouco, se fazia de uma forma sem aquelas técnicas todas que os seus subordinados, os seus colegas também, no caso, eles tinham apenas aquele entendimento de fazer uma conciliação, vamos negociar, e depois aprenderam a técnica da conciliação, de como mediar um conflito, né? Como é que a senhora vê? Funciona? A técnica em si ajudou muito? E quanto de lá para cá, nessas negociações que são feitas, a senhora disse, Sérgio, eu faço em torno de 28, que a senhora disse, eram 10, agora são 28. Dessas 28, quantos resultam em acordo? Olha, Sérgio, posso te dizer que mais da metade.
Né? Era assim antes? Mais da metade. Era assim antes. Como eu te disse, hoje nós temos uma diferença porque nós aumentamos a quantidade de audiências no dia, já que nós temos mais pessoas capacitadas, né? Antes, nossos conciliadores não faziam audiência, porque eles não tinham curso de mediação, nós não tínhamos um outro espaço. Uma curiosidade, como é que era antes? Só pro nosso ouvinte saber, como é que era feito antes? Nós tínhamos apenas uma sala de audiência lá no PROCON, e quem fazia as conciliações era o assessor jurídico. Ou eu ou outro colega. Tinha um colega que fazia pela parte da manhã e eu fazia as audiências pela tarde. Então, o estagiário não tinha oportunidade para ele fazer a audiência, eu tinha que sair da sala de audiência para ele fazer. Hoje em dia, não. Como nós temos várias cabines, aí o conciliador, que já tem o curso de mediação, aí já fica numa outra cabine tentando fazer essa conciliação, né? Às vezes mediando e às vezes conciliando, mesmo propondo, né, uma solução para aquele conflito. E em algumas situações, ele está ali apenas para garantir que haja o diálogo entre as partes, que é a mediação, né? Então, eu percebo que o conciliador antes que tinha até medo de, às vezes eu dizia assim, olha, vai começando o termo de audiência que estou atendendo o consumidor aqui fora, às vezes eles tinham até medo de se dirigir às partes, né, ficavam inseguros, e hoje não, a gente percebe que eles têm muito mais segurança, firmeza no muito mais firmeza, propõe, exatamente, né? Então assim, eles são o nosso braço direito, eles estão aprendendo também, né, porque nós temos acadêmicos aqui que já vão sair daqui com curso de mediação, com curso de conciliação, né? E a experiência, né? E a experiência, com certeza. Claro. E o direito do consumidor é um direito que a gente vive no nosso dia a dia, né? Todos nós somos consumidores. Então, aqui é uma escola para os conciliadores, né? E assim, é um sistema muito, muito mais eficaz para os consumidores que vêm tentar resolver os seus problemas. Porque você resolve mais rápido. E com essa novidade, por exemplo, que nós lançamos, né? Que saímos na frente, sobre fazer mediação ao vivo, pelo rádio. Claro, com autorização das partes, não tenho dúvida disso, né? Sim, claro. Mas como é que a senhora viu isso, que a senhora esteve aqui presente conosco nesse dia? Na primeira audiência, né? Na primeira audiência que nós fizemos no ar. Como é que a senhora viu depois os resultados? A senhora teve algum feedback de pessoas que lhe procuraram para lhe falar sobre esse programa, sobre essa novidade? Sim, com certeza. Eu até publiquei lá no meu Facebook, informando que já existe agora a nossa conciliação no rádio, né? E assim, eu vi, Sérgio, que o resultado foi muito positivo. No dia, inclusive, que o programa estava passando, uma amiga mandou mensagem dizendo que estava escutando o programa e que achou muito interessante, que gostou. É aquilo que eu falei no programa passado, né? Às vezes as pessoas não sabem como buscar um direito. Né? Às vezes, você não sabe, às vezes, como acontece. A gente vê que as pessoas... fato concreto, né? Exatamente. Às vezes eu vejo que as pessoas chegam aqui se desculpando com o fornecedor porque veio reclamar no PROCON. E não é assim. Você buscar um direito seu não quer dizer que você vai cortar relações com o fornecedor, que você vai brigar com o fornecedor. Então, eu acho positivo pelo fato de você conseguir mostrar para os ouvintes que as audiências de conciliação, elas são simples, são sobre fatos, sobre problemas corriqueiros que cada um de nós temos, né? E que acontecem de forma natural e é muito mais rápido, né? Porque você vem aqui e você consegue numa audiência, numa conversa aqui com a outra parte, resolver o seu problema, sem que precise judicializar. Eu achei assim, as pessoas elogiaram muito, né? Lá na minha rede social, as pessoas disseram que querem assistir a próxima, quem não assistiu quer assistir a próxima, né? E eu gostei, eu acho que nós saímos na frente mais uma vez aqui, a nossa Justiça do Amapá, ela está sempre de parabéns, né? O sistema mesmo que a Justiça utiliza aqui, eu sou advogada também, e eu vejo que o Tucujures é uma ferramenta assim, muito importante para nós advogados, né? Principalmente agora com a virtualização dos juizados, né? A gente não precisa mais estar no fórum para entrar com uma ação, né? Nós fazemos tudo virtualmente. E eu achei assim uma ideia maravilhosa, viu, do Tribunal de Justiça. Tá, e nós vamos ter audiência hoje para mostrar para o nosso ouvinte? Vamos, com certeza. Vamos só verificar a parte que vai aceitar fazer a audiência ao vivo aqui no rádio, né? Bom, então a gente vai ficar aqui na expectativa, mas a gente vai fazer um breve intervalo comercial e a gente volta já já. E no próximo bloco, mais uma audiência de conciliação que trata de demanda consumerista, onde estará o PROCON aqui mediando, e a gente vai voltar ao vivo com você. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. O Juizado Especial Norte se tornou uma referência da justiça amapaense para os moradores dos bairros dessa imensa região que se estende até as divisas dos municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande.
As demandas mais comuns são relacionadas às queixas de instituições bancárias, cobrança de dívidas, indenizações por danos, possessórias, entre outras. Localizado na rodovia Tancredo Neves, bairro São Lázaro, o Juizado Especial Norte possui uma equipe qualificada que está à sua inteira disposição. O horário de atendimento é das 7h30 às 13h30. Justiça do Amapá, cada vez mais perto do cidadão. Bem, estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças e, como eu havia prometido, vamos realizar mais uma audiência de conciliação. Quem vai comandar essa audiência de conciliação é a doutora Eliane Albuquerque, que é assessora jurídica do PROCON, e as partes estão a Assurante Seguradora e a dona Marileide Barbosa, que é a parte autora. Quem vai representar a Assurante Seguradora é a Tayana Araújo, e a gente vai entregar agora a audiência nas mãos da doutora Eliane Albuquerque. Boa tarde, as partes presentes, a dona Marileide Barbosa, que é a autora da reclamação, e a Assurante Seguradora, representada aqui pela preposta doutora Tayana. A consumidora informa que no mês de agosto adquiriu 2 aparelhos celulares da marca LG na loja da operadora TIM, sendo que para um dos aparelhos foi contratado o TIM Protect Seguro de Aparelho, né, com a Assurante Seguradora. Depois de um tempo, o aparelho foi furtado e a consumidora relata aqui que fez um boletim de ocorrência, e a operadora do seguro solicitou que a consumidora enviasse por e-mail todos os documentos necessários para que o seguro cobrisse o valor do aparelho, né, que foi furtado. Até então, a consumidora informa que não teve nenhuma resposta, não foi resolvido, por isso ela fez a reclamação no PROCON. Eu pergunto para a preposta da reclamada, através da doutora Tayana, se há alguma possibilidade de acordo. Sim, a empresa enviou como proposta de acordo a devolução do dinheiro que ela pagou pelo produto, descontado 25% que é referente à franquia, o que vai totalizar um valor de R$ 1.244,80. Dona Marileide, então a seguradora está ofertando para a senhora aí o pagamento, né, desse seguro aí só com desconto da franquia, né? A senhora aceita essa proposta deles? Com certeza. Era exatamente isso que a senhora estava pedindo administrativamente, isso, né? Eu já comprei outro aparelho, então... Certo. E contratou o seguro justamente para que estivesse coberto no caso dessas eventualidades, né? Então tá certo. Vamos então formalizar o termo de audiência, né? Lembrando que agora nós estamos já com o sistema pré-processual, né? Por conta do nosso convênio com o Tribunal de Justiça. Então esses acordos aqui, como foi a audiência, a conciliação foi frutífera, ele será homologado pela juíza aqui da Central de Conciliação, e dona Marileide, caso esse acordo não seja cumprido no prazo estabelecido pela seguradora, a senhora pode executar. Isso vai ser já um título executivo judicial, tá? A senhora não vai precisar mais contar essa historinha aqui, a senhora vai chegar lá com a sentença e dizer, olha, o acordo foi descumprido, eu quero executar, aí já vai para a fase já de execução, certo? Sim. Então tudo bem, vamos só fazer o termo de audiência, eu agradeço a presença de vocês. Boa tarde. Boa tarde. Dona Marileide, a senhora esperava que fosse tão rápida essa solução para esse problema que a senhora teve com esse aparelho? No primeiro momento eu pensei que não fosse, mas eu fico agradecida porque foi rapidinho, sem nenhuma burocracia. Foi rápido. Doutora Tayana, mais uma vez, né, uma conciliação com resultado positivo. A senhora participou, inclusive, de uma outra que nós fizemos na semana passada, que a senhora também esteve presente. Como é que a senhora está vendo mais uma conciliação rápida desse jeito, que até eu mesmo estou surpreso, porque muito rápido, né? Sim, isso é sempre visto com bons olhos, né, pra gente, por parte da empresa, acredito que também por parte da consumidora, que sai satisfeita, né, com a sua pretensão atendida, e também no sentido de desafogar um pouco essa demanda judicial que está sempre grande, apesar da nossa justiça ser uma justiça considerada célere, mas aí a demanda sempre é bastante grande. Então, todas as partes ganham, né? A consumidora, nós como empresa também, e a sociedade no modo geral, que pode acompanhar, né, agora pelo rádio,
e ver que não é tão difícil assim exercer os seus direitos, né? Que eles estão bastante acessíveis. Bom, doutora Eliane, a doutora Tayana falando isso aí também me faz pensar isso, porque muita gente pensa que isso é uma questão demorada, que todo mundo vai ficar tempo. Olha só o tempo, acho que nós não ficamos aqui, eu acho que nem 3 minutos para resolver um assunto desse. Com certeza, as audiências são bem rápidas, né? As empresas normalmente já são bem diretas, já mandam a proposta já pronta para quem vem representar a empresa. E assim, as audiências aqui no PROCON, as audiências do PROCON, elas não costumam demorar, né? Nós fazemos sempre no horário, como eu falei para você anteriormente, né? Hoje nós temos várias cabines de conciliação e isso permite com que nós deixemos as audiências sempre no horário que foi marcado, né? O consumidor não espera muito tempo para a audiência acontecer. E assim, você acaba não precisando fazer a reclamação judicial, né? Que se ela tivesse feito a reclamação na justiça, provavelmente daqui a uns 2, 3 meses ela conseguiria essa audiência. Aí aqui o problema está resolvido, caso seja descumprido, que a gente espera que não seja, ela já está com o título executivo na mão. Dona Marileide, a senhora esperava que fosse tão rápido? A senhora já esperava isso ou a senhora achava que ia demorar um pouquinho mais? Na verdade, eu não sabia nem o que ia acontecer. Eu vim para ver o que ia acontecer e fico feliz, porque foi rápido, não perdi muito tempo, graças a Deus, estou feliz. E o que a senhora acha desse novo modelo de conciliação? Conciliação no rádio? Ótimo, isso é muito bom, porque muita gente perde porque pensa que não tem meios para resolver, e é tão rápido. É muito bom, quem tem problema e dessa maneira tem que procurar resolver. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta já já. Oficializado pela Lei Complementar número 78, de 28 de dezembro de 2012, o Juizado Especial da Unifap, instalado no campus da Universidade Federal do Amapá, Bloco A, desde 25 de junho de 1999, é o juizado mais antigo da Justiça do Amapá. Atualmente, tem em trâmite uma média de 1.100 processos, com demanda especialmente vinda pelo moderno sistema virtual, pendências contra bancos, telefonia e relações entre particulares são os que mais chegam à unidade. Você, morador dos bairros Beirol, Comunidade Clodoaldo, Murici, Distrito da Fazendinha, Margem Esquerda do Igarapé da Fortaleza, Jardim das Oliveiras, Jardim Marco Zero, Pedrinhas, Polo Hortifruti Grangeiro, Povoado Igarapé da Fortaleza, Universidade, Zerão e demais localidades compreendidas às margens da rodovia JK, conheça esse importante instrumento do Judiciário Amapaense. O horário de funcionamento é de 7h30 a 1h30. Bem, estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças e vamos ter mais uma audiência de conciliação. Né, doutora Eliane? Agora parece-me que vamos ter uma composição entre o Banco Itaú BMG e a senhora Ângela Miranda. A senhora pode explicar para a gente qual é o tipo de demanda? Sim. É o seguinte, Sérgio. A dona Ângela Maria fez a reclamação no PROCON a respeito de 5 empréstimos que ela possui com o Banco Itaú BMG, informando que ela deseja quitar esses empréstimos, mas não consegue obter o seu saldo devedor e nem a cópia do contrato. Essas reclamações são muito comuns, infelizmente. Nós atendemos diariamente muitas reclamações nesse sentido, né? As empresas, os bancos, eles se negam de entregar a cópia do contrato, não entregam o saldo devedor, o consumidor tem que vir ao PROCON para poder receber. Então, essa é mais uma dessas reclamações que nós recebemos aqui, né? E eu pergunto para a preposta do banco, Itaú BMG, a dona Marcinéia, se o banco trouxe a cópia dos contratos dela e se o banco também trouxe as planilhas detalhadas, mostrando as parcelas pagas, as parcelas vincendas, né? E o boleto para quitação antecipada. Boa tarde, sim. O banco, com o intuito de ter um bom relacionamento com o consumidor, informou para a gente, anexou a cópia dos contratos, boletos e as suas planilhas evolutivas para a quitação antecipada do seu débito. Certo. Era isso que a senhora queria, né, dona Ângela? Era exatamente isso. Na verdade, eu vinha pedindo, né, essas cópias do contrato, o meu saldo devedor desde dezembro. E
não tinha, né, não tinha conseguido via internet, via e-mail, telefone. E hoje aqui, né, na audiência de conciliação, eu consegui a documentação que eu tanto precisava. Nós ficamos felizes em poder ajudar vocês, consumidores, né, e impedir que vocês façam a reclamação judicial para conseguir uma coisa tão simples que é a cópia de um documento que eles têm que dar para a senhora, né, já que a senhora quer quitar a dívida, ou se a senhora não recebeu o contrato, teria que ter recebido no ato da assinatura dele. E a gente fica contente de poder resolver, de poder ajudar os consumidores, né, e o PROCON está aqui para isso, né, para tentar mediar esses conflitos e que eles sejam solucionados o mais rápido possível. Tá certo, então. Então, eu acho assim, essa conciliação, né, essa audiência de conciliação, ela tem vindo muito a acalhar, né? Às vezes a gente entra na justiça e aí demora meses, né, pra gente conseguir o que a gente tanto almeja, e eu acho que vale a pena a gente vir por essa via. Marinéia, como é que você vê, por exemplo, o Banco Itaú BMG, que é uma grande instituição, porque também tem um lado de resgatar, inclusive, o cliente, né? Atendê-lo e resgatar, em vez de criar um atrito, um conflito, você resolve e continua mantendo o seu cliente no banco, né? Isso é bom, né? Isso é importante, né? Exatamente. Inclusive, assim, não deveria ser dessa forma, através do PROCON. O cliente ligar, a gente deve atender a solução dele, mas infelizmente não é assim, né? O cliente tem que ligar às vezes, perder o seu tempo, mas como eu falei, com o intuito de ter um bom relacionamento com o consumidor, eles informam tudo que eles estão pedindo e a gente consegue ter uma audiência frutífera e assim solucionando os pedidos do consumidor. Dona Ângela, a senhora esperava resolver tão rápido o seu problema? Não, eu confesso que eu pensei que fosse demorar mais um pouquinho, né? Eu estou satisfeita com o que eu fiz hoje aqui. Há quanto tempo a senhora estava tentando resolver? Eu estava tentando resolver desde dezembro, né? Por conta de algumas situações de doença na família, e aí hoje, finalmente, eu obtive êxito. A senhora ficou surpresa? Fiquei. Eu achei que fosse demorar mais, né? Que iam protelar mais 1 mês, 2 meses, eu não sei, né? Mas hoje eu vou sair daqui bem satisfeita. Doutora Eliane, mais um resultado positivo, como é que a senhora avalia? Mais um resultado positivo. Isso demonstra, né, Luiz, que as pessoas têm que buscar mesmo os meios legais, né, para resolver. E o PROCON está aqui para isso, para ser o braço direito do consumidor, para estar sempre de olho aí nos abusos que algumas empresas cometem, né, com os consumidores. E aí a gente faz através das fiscalizações, e quando não tem solução através da fiscalização, né, a gente já marca a audiência de conciliação. Normalmente a gente liga, como eu falei anteriormente, liga para tentar ver se o banco me manda por e-mail. Quando não manda, a gente faz a audiência de conciliação. E a gente fica muito contente de poder ajudar o consumidor e trazer aí um resultado positivo para ele, né, da sua demanda, da sua reclamação. Então, Sérgio, essa audiência demonstra que essas demandas elas podem ser resolvidas muito rápido e que o consumidor que está aí em casa, né, que tiver um problema, que às vezes acha que precisa procurar a justiça, tenta verificar no PROCON, mas para isso é sempre bom a gente ter a clareza do conceito de consumidor, né? Como é que eu vou saber se eu posso procurar o PROCON? Quem pode procurar o PROCON? O PROCON, ele atende aquelas demandas oriundas da relação de consumo. Para você saber se você é consumidor, é muito fácil. O próprio CDC, ele traz aqui no artigo 2º o conceito de consumidor. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica, ou seja, não precisa ser só pessoa física. Empresa também, às vezes, é consumidor, né, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, eu não preciso adquirir só um produto. Eu posso adquirir um serviço também. Pode ser um serviço, um bem material, um bem imaterial, e pode ser um serviço intelectual, né, ou uma prestação de outros serviços, como um serviço de dedetização, por exemplo, uma abertura de conta, que você não consegue, não é algo palpável, né, mas é um serviço e abrangido pelo CDC, é uma relação, considerada uma relação de consumo. Então, se você adquirir um produto ou serviço e você é o destinatário final, essa palavra é muito importante. Se você comprou o produto, adquiriu o produto para você consumir, para o seu consumo próprio, você é consumidor. E se você é consumidor, você pode reclamar no PROCON, que nós vamos tentar resolver o seu problema da melhor maneira possível. Se não conseguirmos resolver através de uma ligação, nós vamos marcar audiência, vamos tentar uma conciliação para que esse problema seja resolvido
o mais rápido possível. Tá certo? E eu agradeço, a gente vai estar aqui na semana que vem de novo, né, Sérgio? Sem dúvida. Com outras audiências, espero que frutíferas também. E aí, fiquem ligadinhos aí que a gente sempre vai trazer um caso diferente para vocês ouvirem e perceberem que aqui tudo é muito simples e muito rápido. A gente quer agradecer, inclusive, a senhora, a doutora Eliane Albuquerque. Gostaríamos de agradecer também a senhora Marinéia Leal, que é a preposta do Banco Itaú BMG, também da consumidora Ângela Miranda pela participação no programa. E o Conciliando as Diferenças desta quarta-feira fica por aqui. A gente volta na próxima quarta-feira com muito mais informações para você, tá bom? Um forte abraço. Tchau. Acabamos de apresentar o programa Conciliando as Diferenças. Até o próximo encontro.